afeição, uma inveja muito grande, né, de vocês, da história, da tradição, da cultura, da força política de Pernambuco, e eu fico muito alegre quando eu tenho a oportunidade de voltar aqui. Quero agradecer por tanto a Virtu e a universidade, a escola, acredito que é de ciência política e relações internacionais, enfim. Muito obrigado mesmo por terem me dado a oportunidade de voltar. A alegria se exponencializa por repartir uma mesa, se assim posso virtualizar, com essa figura extraordinária, que é pernambucano, treinado no mundo, que é o Felipe Aguiar, uma pessoa que você tem que prestar atenção nele, é um cérebro extremamente qualificado, especial, acho que tem vocação para a política, tem tentado interessá-lo na política, ele tem que ter as cautelas naturais, olhando as coisas como estão, mas a solução para amar a política não é negá-la, é invadi-la. E isso é uma coisa que eu gostaria de dizer na frente dos seus conterrâneos. Repare, eu tenho um olhar breve e um olhar mais profundo sobre esse porquê chegamos aqui. O olhar mais breve é que nós, deixa eu fazer aqui um parênteses, outro dia eu estava assinei a polícia e essas coisas, em vez de você dizer, está tudo bem, o cara tem que responder, está tudo bem, isso aí. Né? Se você quer racionalizar, você corre um risco tremendo. E eu fui querer estar uma dessas horas aí, um conterrâneo meu do sertão do Ceará, está tudo bem, doutor? Rapaz, não dá para dizer que está tudo bem, não, olha as coisas como é que estão aí, a política está de um jeito. É isso, doutor. Ruim é ser servente de pedreira. Tem razão. É bem pior do que ser político. Mas, rapaz, a política está difícil, doutor. Política não é difícil. Eu fui querer fazer ironia com o cara e disse, pois então me ensina. Faz uns 35 anos que eu tento aprender esse negócio aí. E ele disse, doutor, política é simples, é só pabular os amigos e botar defeito nos adversários. Sabe o que é pabular? Isso é um assunto, é uma palavra bem cearense. Pabular quer dizer elogiar, amar. E aí eu estou contando essa história porque eu não posso vitimizar, eu não posso criminalizar a vítima. Então, a Dilma é vítima de um golpe de Estado, o país está sob um golpe de Estado. Essa é uma afirmação que eu não faço por política, vem da minha formação jurídica, de professor de direito constitucional. Ela fazia um péssimo governo, na minha opinião, mas isso ser ruim, mau governo, não é razão para interromper o mandato legítimo otorgado pelo povo. Ela não cometeu crime de responsabilidade nenhuma, portanto, houve um protocolo que também foi repetido em 64, se tiverem curiosidade, eu reproduzo para vocês. Isto dito, agora a gente não dá jeito dos adversários. Os adversários estão aí para destruir a gente. O que a gente pode e deve fazer é uma reflexão sobre nós próprios. Então, na minha opinião, nós chegamos aqui por um conjunto absolutamente grave de erros nossos. Os adversários nos espreitam para agudizar, explorar e manipular o que puderem em cima dos nossos erros. Mas não foi mérito deles terem chegado ao poder, tomando o poder da gente, e sim defeitos graves nossos. Vou tentar, em breve quanto seja, especular sobre como chegamos aqui. O Brasil está proibido de crescer sua economia desde 1980. Eu vou arbitrar em 1980 porque ali morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista que produziu a 15ª economia industrial do mundo, baseada em capitais externos e em ciclos tecnológicos muito lentos, em proteção do mercado, em uma série de fatores e tal. Isso tudo morreu. E nós tínhamos, como temos até agora, grandes e gravíssimas emergências. Quando este modelo morreu, ainda estava a ditadura em vigor no país. E nós que criticávamos a ditadura, não quisemos nem faríamos isso, reconhecer, né, relativizar, tudo era culpa da ditadura. E celebramos um consenso absolutamente superficial, porque senão a gente ia brigar. Qualquer especulação mais profunda de economia política dissolveria a frente pela restauração da democracia. Portanto, tudo certo, nada errado, mas era uma emergência que obrigava que a gente fizesse assim. Então nós nos unificamos em eleição direta, constituinte, anistia e sistema institucional. Já mais na frente, a grande emergência que surgiu foi a inflação, já como escombros, já como sequela do modelo, e essa inflação explode no colo da democracia. Nós agora tínhamos recebido a coisa, não relativizamos o problema e tínhamos um problema para resolver. Ainda tivemos uma tragédia absolutamente, estigmatizante da nossa
da nossa fé no Brasil, de que Deus é brasileiro, Tancredo Neves morre e assume está com o Sarney. Né? E a inflação com essas tragédias, etc. Então, já no enfrentamento da inflação, a nossa grande frente se dissolveu. O PT, por exemplo, pôs-se contra o Plano Real. Eu ajudei a fazer o Plano Real, fui ministro de Itamar Franco, e acredito que era um imperativo, mas, de novo, nós fizemos o Plano Real sem tratar estruturalmente nenhum dos problemas dos escombros da velha ordem. Nós fizemos um truque bem intencionado, né, muito bem intencionado, está valendo até hoje, que foi, enfim, acabar com a inflação e preparar o país para, aí sim, reestruturar sua matriz de desenvolvimento. O Real teve tanto sucesso, do seu ponto de vista popular, que o Fernando Henrique trocou a ideia de projeto nacional, de reformas, estratégias de desenvolvimento do país, por um microprojeto de poder. E por que ele ficou popular? Isso é que a gente precisa entender no fundo da coisa, porque isso é filme velho, que nós estamos assistindo agora, tem componentes trágicos de novo, tem componentes passionais de novo, mas é filme velho. Quer ver? Me acompanha aqui o que eu vou dizer. Isso é para falar de futuro, como nós vamos já ter oportunidade. Então, o que é que aconteceu? O Plano Real extinguiu a inflação do dia para a noite. Como no Brasil a inflação não era propriamente uma doença da moeda, mas um mecanismo de financiamento espúrio do setor público e um mecanismo de ganhos especulativos para os rentistas, para os detentores de capital, nós deixamos uma montanha de dinheiro do dia para a noite na mão do povo. Que desconfiado que aquilo não era para valer, ou que era um truque, o Lula estava dizendo que era um truque, o Brizola estava dizendo que era um truque ali e tal, foi imediatamente ao consumo felicitante. Né? Então a humanidade hoje não se compõe mais de cidadãos, mas de consumidores. Nós somos empurrados a transitar nossa ansiosa busca pela felicidade, não mais na dimensão espiritual, romântica, não estou falando de religião, né? Na insurgência revolucionária, que a minha geração, por exemplo, se felicitava nisso. Eram valores espirituais. Hoje nós somos induzidos a acreditar ilusoriamente, isso é uma tragédia da humanidade que nós temos que revogar. No fundo, isso é o que está acontecendo. Elza está aí? Oliveira, tudo bom? É uma amiga querida que eu tenho. Obrigado por ter vindo. Nós estamos induzidos a esse equívoco, mas isso nos predispõe, então, a esses ciclos de felicidade, porque melhoramos o padrão de consumo. Só que esse padrão de consumo melhorado assim é insustentável. Eu não estou hostilizando o consumo, eu apenas não acredito que alguém seja feliz pelo consumo. A felicidade não se encontra aí, vai estar em outro lugar, como a humanidade toda está vendo. E aí o que aconteceu? O Fernando Henrique vive esse boom de popularidade, que é na esteira de um ciclo de consumo alto, pelo fim da cessação do imposto inflacionário, e quebra o país. Ao quebrar o país, veja o filme como é, veja o filme como é. O Fernando Henrique quebra o Brasil, dispara a taxa de juros, meta essas coisas, meta de inflação, tudo é madrugada da véspera do colapso, da coisa, invenção do Arminio Fraga, que agora virou dogma de fé, ninguém pode nem pôr em perspectiva para refletir. Feito em cima da perna a resposta ao colapso cambial de 99. Pois bem, o que é o colapso cambial de 99? A gente não aprendeu ainda, e tem que ajudar o povo a entender, que o câmbio é um preço relativo que mexe com todos os outros preços da economia. E isso não é assunto de economista, é um assunto da nossa vida. Porque, repare bem, o preço da passagem de ônibus, que embalou como principal questão as manifestações de 2013, é uma variável direta do óleo diesel. O óleo diesel, o Brasil estupidamente abriu mão de uma política de óleo e gás e passa a ser exportador de petróleo bruto barato e importador de derivados em dólar. Só para vocês terem ideia, quando o Lula tomou posse, quer dizer, quando o Lula entregou para a Dilma, a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de diesel. Quando a Dilma caiu, a gente precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de diesel. Ou seja, o preço do diesel subiu, o preço da passagem vai subir. Química fina, todos os remédios, pizza, pão, só para vocês verem como é super popular. Pizza, pão é trigo é dólar, o Brasil não produz. Então a gente precisava de R$1,75 para comprar $1 de trigo. Passamos a precisar, quando a Dilma cai, de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo. O preço do trigo subiu, o preço do pão subiu, o preço da pizza subiu. E aí a gente atira nesses preços relativos com taxa de juros. Isso é uma digressão que talvez não caiba aqui, senão depois nas perguntas.
Mas o fato é que lá com o Fernando Henrique aconteceu isso. Nós desvalorizamos a nossa moeda 50% em 90 dias. E detonamos essa amargura de recessão, de desemprego e tal. Olha o Brasil. Naquela data, o PT cria um movimento fora FHC, convoca a população para o movimento fora FHC, e o Lula, inacreditavelmente, assina um pedido de impeachment do Fernando Henrique e entrega na Câmara Federal ao então presidente da Câmara, Michel Temer. Não é de chorar? Veja bem, não é de chorar? Na época eu falei, Lula, não faça isso, pelo amor de Deus, meu irmão. A gente não pode fazer isso, porque remédio para governo ruim não é impeachment. Se a gente legitimar esse caminho, uma hora dessa vão fazer conosco. O que vale é que eu escrevo nas revistas e tal, e eu tenho 1000 artigos meus mostrando a incongruência, a maluquice disso daí. Mas nós estamos querendo entender como é que nós chegamos aí. Então, quando quebra o governo e o Lula faz essa reação e tal, dá a passagem à vitória eleitoral do Lula. Só que o Lula entra e também resolve não mexer nas estruturas. Manda uma carta aos brasileiros, assume o compromisso com a cripto conservadorismo rentista e tenta minimizar as contradições disso, melhorando a vida do povo. Sobe o gasto social de 20% do PIB para algo ao redor de 30%, aumenta o poder real de compra do salário mínimo e cria uma rede de proteção social que esconjura a fome do lado das pessoas mais pobres, isso é verdade, e aumenta o crédito de 20% para 55% do PIB. Este é o movimento. Mas ele faz isso como? Se as interdições estratégicas estavam dadas. Porque agora nós temos outra condição de financiamento deste padrão de consumo felicitante e insustentável, que era o boom dos preços das commodities. Commodities é como os economistas chamam esses produtos de baixo valor agregado. Então, minério de ferro, soja, milho, petróleo bruto. Então, são produtos que o Brasil produz, praticamente de forma extrativa mineral, ou no agronegócio, e exporta-se a agregação de valor com grandes volumes. Puxado pela China, nós estávamos vendendo, quando o Lula entregou o governo para Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. Quando o Lula entrega o governo para Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. E a soja subiu 270% de preço, e o milho subiu 480% de preço, e assim todos os produtos tradicionais brasileiros bombaram, de maneira que o problema estrutural do país, que nós podemos especular aqui, de novo foi adiado por um projeto de poder, né? E com esse ciclo felicitante, popularizante de consumo alargado. O que acontece? Com a Dilma, já em 2013, a China, como sequela de 2008, do colapso do neoliberalismo no centro do capitalismo mundial para os Estados Unidos, a repercussão devastadora presente até hoje na Europa, que são os maiores mercados compradores da China, a China despenca de 12, 13, 14% de crescimento ao ano para 5,5%. Como ela é de nós o maior comprador, ela deixa de comprar volumes extraordinários das commodities brasileiras e os preços afundam. Só para vocês terem uma ideia, quando começa o debate do impeachment da Dilma, o minério de ferro que vendíamos a $170, $190, estava sendo vendido a 38. Só para vocês terem o tamanho da tragédia, a CSN, onde eu estava trabalhando, tinha resolvido largar a política, largar não por mágoa, porque tinha ajudado a preparar uma nova geração no Ceará, e cansei. Antes eu falava mal dos meus inimigos, e de repente eu estou obrigado a falar mal dos meus amigos. Então, eu enjoei e vou cuidar da vida. Tive um filhinho, não sei o que e tal. Estou pensando aqui, sexagenário quase, vou viver a minha vida. Né? Sem mágoa, sem nada, ganhei todas que lá no Ceará, está tudo certo. Mas começa o debate do impeachment da Dilma. O minério de ferro, eu estava trabalhando na CSN, e eu queria dar um exemplo para vocês terem ideia do tamanho da tragédia. A CSN é o terceiro menor custo de produção de minério de ferro do mundo. Nós só perdemos para a Vale do Rio Doce em Carajás, porque foi a primeira do Debras, depois e para um australiano. Então, nosso custo de produção da CSN, para você tirar uma tonelada de minério de ferro, é 35. E o preço caiu para 38. Foi devastador. O petróleo pré-sal, naquela data, o custo de produção de um barril era $41. A gente vendia a 110, caiu para 30. Quando começou o debate do impeachment da Dilma, caiu para 30. Micou o pré-sal. E aí deu-se aquela perplexidade. Como não tem projeto, começamos a querer resolver isso com a ferramentaria que o Lula usou
para enfrentar o momento grave, tenso da crise de 2008. Só que o momento de 2008 era completamente diferente do momento de 2013, 14. Por quê? Em 2008, os preços das commodities estavam todas bombando, a gente estava com uma conta mais ou menos equilibrada, porque o Brasil tem um buraco extraordinário na conta de manufaturado por estrangeiro. E a gente paga, estava dizendo ali para o jornalista, tudo é eletroeletrônica, química fina, meio de diagnóstico médico, as fibras, tudo é importado. 80% do valor do carro, importado. E essa conta dá 124 bilhões de dólares, quando o Brasil cresce 2%. E quem paga é o satanizado agronegócio e a mineração, com esses preços bombando, né? 95, 97 bilhões de superávit. Né? E a gente precisa rever nosso olhar sobre os nossos compatriotas, né? E trazê-los para uma coisa mais civilizada, menos reacionária e tal, mas devemos respeito a eles que estão levando o Brasil nas costas. Tem provocado muita marinha sobre isso, o que não autoriza ninguém a trabalhar escravo, nem a matar índio, nem a depredar o meio ambiente. Falando de outra coisa. Né? Mas, enfim, com os preços caindo, você repete o filme do Fernando Henrique. A Dilma substitui a política. Assim, eu estava só dando um exemplo do Lula. Quando a 2008 aconteceu, a consequência para o Brasil foi uma brutal retração de crédito. Que nós, porque não caímos na bobagem neoliberal completa, mantivemos o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste, né? E fizemos contraciclicamente um empurrão do setor privado, do setor público estatal brasileiro, para fazer contraciclicamente suprir a coisa de crédito. E fizemos renúncias fiscais pontuais, de novo, sem muito estudo, sem muita seriedade e tal, muito na base do clientelismo, da fisiologia e tal, mas fizemos e o país atravessou a crise, e o Lula falou até que no Brasil a tsunami era uma marolinha. Aí acharam que foi bonito, só que o problema agora é outro, o problema agora é que nós nos desfinanciamos estrategicamente. E aí eles repetem a mesma maluquice, renúncia fiscal de 84 bilhões de reais em 2013, 2014, 84 cada ano, quebra o país sob o ponto de vista fiscal e não pedagogiza isso para a população, não conversa com a população, não reparte com a sociedade essa tensão estratégica e vai para a marketagem, vai para o deixa que eu chuto e não sei o que, papapá e tal. Resultado, ganha a eleição na beirada e ao ganhar a eleição solta um tarifaço e uma desvalorização do câmbio. Lembra de Fernando Henrique em 99? Aconteceu. Sabe o que, é que o PT fez na data? Criou um movimento fora FHC, eles criaram um movimento fora Dilma. Sabe o que é o pedido de impeachment? Eles fizeram um, só que agora eles lá não tinham força nenhuma, agora eles tinham a plutocracia e todas as suas ferramentas, né, de proteção, especialmente a grande mídia, e nós nos desconstituímos no povo. O impeachment aconteceu antes de mais nada porque nós nos desconstituímos no povo, porque nós mentimos, porque nós não confiamos ao povo a inteligência estratégica do que estava acontecendo. E pior de tudo, nós trocamos um projeto de país por um projeto de poder. E é assim que nós chegamos até aqui. Longa viagem e cumprindo o meu papel aqui de tentar destrinchar algumas dessas coisas. Sim. A primeira delas sendo, e aí citando uma entrevista sua passada, a única reforma estrutural que Lula fez foi a tomada de 3 filhos, né? Então, quais são essas reformas dentro desse novo modelo? E já me antecipando aqui, sabendo que juros e capacidade de financiamento da economia é um tema central sempre no teu discurso, como é que você avalia a experiência de Dilma tentando baixar a taxa de juros e a crítica a ela que isso deveria ter sido feito com mais mercado, com criação do sistema financeiro e não usando os bancos públicos? Como é que, então, entra para a gente mais detalhe, quais são essas reformas estruturais que ele não fez e como é que entra o crédito que parece ser o grande elemento do seu discurso? Se vocês todos não leram George Orwell, um livro chamado 1984, leiam, né? Vale a pena ler, é uma novela que teve a intenção de denunciar o autoritarismo stalinista, etc. Porém, tem coisas muito interessantes, e uma delas está muito contemporânea da modernidade, que é na neurolinguística, inteligência emocional, não sei o que e tal, é que lá eles criam, no universo autoritário do George Orwell, eles criam a nova língua. Então, a nova língua é o seguinte, eles inventam uma expressão para negar um fato da realidade.
E o autoritarismo impõe pela novilíngua. Você está vendo isso aqui é quadrado, cara, isso aqui é redondo, porque o quadrado é uma abstração que cabe depois do redondo e tal, e inventa uma onda qualquer, e quem achar ruim morre, e é preso, e internado em manicômio, etc., que nem o Dória quer fazer com o pessoal lá. Pode acreditar, é pura novilíngua. O cara está nem aí para nada, nem aí para nada. Aí resolve agora, né, sem planejamento, sem coisa nenhuma, prender todo mundo. Prender todo mundo. E eu não consigo me calar, entendeu? Assim, eu largo o Dória de lado, não largo não é possível. Né? Vamos voltar aqui. Então, fora da novilíngua, o Brasil precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Então eu já nem falo em reforma. Porque, francamente, a palavra reforma, ela incrustou-se de tal forma na cabeça do brasileiro que quem falar contra a reforma parece que é um brucutu, que não está entendendo nada, etc, etc, etc. Então, não é, o Brasil precisa de refundar o seu projeto nacional de desenvolvimento. E aí a gente tem que entender, fora das interdições ideológicas, evidentemente com as premissas ideológicas que todos temos que ter, qual é a lógica de estar na vida. A minha é superar no que estiver ao meu alcance, fazer o que estiver ao meu alcance enquanto eu existir, a miséria, a desigualdade, a pobreza e suas sequelas. Isso é o que distingue quem é direita e quem é esquerda. O resto é adjetivo. O resto é empulhação para absorver os graves da esquerda ou empulhação para atribuir virtudes morais de um certo racionalismo a uma certa direita. Quem é solidário com os pobres é de esquerda e quem é hostil ou acha que o individualismo é o que importa é de direita. Então, o ideológico para mim, a premissa é essa, o resto eu chamo de inteligência para discutir. Então, repare bem. O espontaneísmo individualista das forças de mercado já produziu na humanidade algum experimento de desenvolvimento sustentável na história da humanidade ou na geografia contemporânea do planeta? A resposta é não. Lato senso, porque alguém pode trazer aqui a experiência norte-americana, dizendo que lá é a pátria do laissez-faire, do capitalismo. E eu pergunto, em cima desta afirmação, existiria a potência norte-americana sem o esforço de guerra promovido pelo Estado norte-americano, sem as compras governamentais, sem o domínio tecnológico encomendado pelo governo, sem essa coordenação estratégica de um governo forte, com um sistema tributário altamente progressivo, etc., etc., e ainda assim, das civilizações aspas exitosas, é a mais desigual e está empobrecendo. Então não há experiência. O que há são instituições diferentes, formas diferentes de relacionar Estado forte com empreendedorismo privado e academia convergente ou não convergente com as estratégias consensadas de desenvolvimento. Que são, vamos dizer, o balé que eu advogo, mais ou menos é esse aqui. E aí a gente deveria vir de trás para diante, para tentar que ouvidos de... Eu não consigo, eu me recuso a dividir a humanidade entre petralhas e coxinhas. Eu não consigo reduzir o Brasil a essa divisão entre petralhas e coxinhas. Então eu estou descobrindo aí um jeito de falar que o Brasil está assim desde 1980, como eu falei para vocês. Nós crescemos 2% ao ano em média. A China era igual ao Brasil em termos de projeção de comércio internacional em 1980. Nós éramos 1% e eles 1%. Com a diferença, nós éramos 130 milhões de habitantes e eles 800 milhões. Ou seja, nós éramos em 80 mais ricos e desenvolvidos que a China. Hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial, a China representa 12,5%. Em 40 anos. Que é nada da história das nações. Nada. Aqui que está errado, nós estamos sem projeto, é aqui. E aí, 80 para cá, não existia nem o Lula nem o Fernando Henrique. Então, os dois patrocinaram momentos que eu tentei descrever aqui, nos seus respectivos, mas agora não tem mais puxadinho, não tem mais como arremedar, porque todas as contradições explodiram no só tempo. E elas são 3. Por que o Brasil não cresce? Primeira, décadas de juros altos, o passivo das empresas estrangulou. Então, nesse momento, a possibilidade do Brasil crescer, puxar pelo investimento das empresas, é zero. Segunda razão, o colapso das finanças públicas. Então, a possibilidade do Brasil crescer com 1,6% de investimento projetado para a União, Estados e Municípios esse ano, o que está orçado para investir da União, 0,4% do PIB,
Só para vocês terem uma ideia, a União vai pagar de juro para a dívida 11% do PIB. E todos os investimentos orçados, não serão cumpridos, chegarão a ridículos 0,4%. Todos os estados e todos os municípios juntos orçaram investir 1,2% do PIB. Vocês estão vendo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e mais 14 estados do Brasil quebrados. Receita líquida inferior à despesa líquida. Ou seja, se não consertarmos as finanças públicas, também daí não sai crescimento nem desenvolvimento do continente. Terceiro, desequilíbrio nas contas externas do Brasil com o estrangeiro. É outro fator impeditivo de crescer. Qualquer ensaio de crescimento no Brasil imediatamente é interrompido por esta lógica que eu vou repetir, porque sendo um assunto centralmente popular, ninguém tem tido direito, porque a Globo não trata, as elites não querem que o povo conheça isso, e nós precisamos ter mediações, é isso que eu estou dedicado, tentar construir uma corrente de opinião que nem não precisa aceitar a minha solucionática, né? Eu queria só estabelecer um consenso sobre a problemática, né? Se o diagnóstico for correto. Então vamos de novo esmiuçar isso aqui. O Brasil abriu mão de um projeto nacional, isso tem consequências práticas. Nós abrimos mão de um projeto industrial. E aí nossa indústria está regredindo ao patamar em relação à economia que tínhamos em 1910. Só para vocês terem ideia, a indústria no Brasil já foi 32% do PIB, hoje representa 8%. E nosso modo de viver, aspas, ilusoriamente felicitante, é consumir o industrial. A eletroeletrônica, a microeletrônica, a informática, o automóvel, enfim, a iluminação, o microfone, a televisão, a ótica, enfim, o eletroeletrônico, tudo é importado. E aí, se o país cresce, se apresenta um desequilíbrio na conta, e esse desequilíbrio tensiona o valor da moeda. Porque, de novo, não precisa ser economista para saber, se no Marco Zero ali, no mercado, pertinho, tiver pouca banana amanhã, na feira, e muita gente precisando e querendo comprar banana, o preço da banana sobe. Então, se você tem um desequilíbrio na conta externa, ou seja, uma brutal demanda por dólar, e a oferta de dólar escasseia, o preço do dólar em real sobe. Como eu tentei demonstrar, o dólar está entranhado em todos os preços da nossa vida. Uma consulta de médico, uma consulta de um dentista, por exemplo, psicologicamente, isso é o que os economistas chamam de non-tradable. Você não tem custo incorrente da consulta, do serviço, mas os insumos do doutor, todos são importados. E a tendência dele é cobrar $100 de consulta, porque ele sabe que os insumos deles... Então, os aluguéis não são, mas o cara acostumou, porque vai viajar para Miami, não sei o que e tal, ele precisa ter uma passagem para Miami do aluguel. Então, a economia brasileira é toda sensível à taxa de câmbio, nos preços reais da vida do nosso povo. E aí você desvaloriza a moeda, apresenta-se uma alta de preços, e eles atiram com taxa de juros, etc, 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 e está aí o país sem crescer. Por que a taxa de juros é uma centralidade? É a sua outra pergunta. É porque assim, numa economia, se o governo paga por um papel mais alto do que o lucro médio que alguém tem na atividade real, na economia real, essa economia para. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro, por que eu vou botar numa roça, num comércio, numa indústria, se eu botar o mesmo dinheiro no banco e levo mole, sem trabalhar, sem me arriscar, mais dinheiro do que o lucro do meu negócio? Mas o Brasil é o inverso, nós temos um baixíssimo nível de capital doméstico. Não chega a 15% que sobra para a gente investir no Brasil e está sendo drenado todo o serviço da dívida. Então nós precisamos, para cada cabeça de empreendedor do jovem brasileiro nós precisamos de dinheiro. Por que eu vou, como é que eu posso tomar dinheiro, deputado Silvio Costa, meus respeitos, minha cumprimentação, meus cumprimentos, parabéns pela sua valentia. Mande bala nesses golpistas. Então, repare, como é que eu vou tomar dinheiro emprestado a juros de 25%, 30% ao ano, se todo negócio te dá 8% de lucro no máximo? Entendeu? Eu pego o dinheiro emprestado, boto no negócio, o negócio te dá um lucro menor do que a metade do juro que eu tenho que pagar. Por isso que o juro tem centralidade, entendeu? Então, e o Brasil, há 40 anos, mantém a sua taxa de juros consistentemente acima da rentabilidade média dos negócios. E as razões são falsas. Isso é um mecanismo de transferência de renda, não é um mecanismo de combate à inflação, porque a inflação que se combate com juro é a inflação de demanda. E talvez o único brasileiro
que tenha manejado hiato de produto, inflação de demanda no Brasil, fui eu, como ministro da Fazenda. Eu conheço o bicho. O que é inflação de demanda? A população pode comprar a renda que tem no bolso, mais o crédito que dispõe na praça. Então, teoricamente, se eu tiver capacidade de renda mais crédito para comprar 120 e a minha economia só produz 100, dá-se uma elevação de preços, uma espécie de leilão, para tirar os 20 mais baratos de baixo. Isso é inflação de demanda. Então, teoricamente, se eu atiro com taxa de juros, eu encareço o crédito e eu, então, desaconselho a demanda agregada puxada por crédito. Por que eu digo tão cuidadosamente, em tese? É porque os manuais de Chicago não conhecem o Brasil. Os manuais de economia convencionais, produzidos no dito primeiro mundo, não conhecem o Brasil. Eles não sabem o que é, por exemplo, uma Casa Bahia, um Ricardo Elétrico. Eles não sabem que esses caras têm fachada de loja, mas são bancos. Por quê? Porque eles não sabem que a psicologia do povo brasileiro, que viveu 35, 40 anos de inflação acima de 25%, acostumou-se a resolver o seu problema e esquece completamente do juro. Por quê? Porque ele aspira a ser feliz consumindo eletroeletrônico, que ele não pode, a renda que ele tem não dá, mas o Ricardo Elétrico oferece para ele pagar 3 fornos de micro-ondas, levando um para casa, desde que a prestação caiba no bolso dele. Vai falar isso com a Academia Americana, os caras, como é? Para pensar, meu irmão. Qual é o paper que tem aí? O que aconteceria, só falando de outra coisa, o que aconteceria com a política monetária americana, com a política fiscal americana, se o dólar de um dia desvalorizasse 50%? Tu conhece algum paper lá sobre isso? Não tem. O Brasil vive de implosões cambiais há ciclos de 10 anos. A cada 8, 10 anos nós temos uma implosão cambial. E isso é orgânico, é estrutural no modelo, ou ao não modelo. E agora a questão do juro. Você imaginar que vai enfrentar demanda agregada sem tê-la, porque repare, hoje a indústria brasileira está com 34% de capacidade instalada ociosos. Então você não tem demanda maior do que a oferta. E aí eles pretextam isso, mas a presença da inflação é custo relativo de câmbio e tarifa de governo. Vocês, pernambucanos, tomaram uma troletada hoje de 25% da energia elétrica. Já estou sabendo, não? Quero saber qual é o efeito da taxa de juros sobre o efeito irradiador da energia elétrica aumentado em 25%. Faz isso, o americano sabe o que é reajuste de tarifa de 25%. Vai ver, pergunta lá, o amigo da Inglaterra, faça aí, entra aí no Skype, pega o amigo da Inglaterra, pergunta aí qual foi a última vez que a Inglaterra viu o aumento de 25%, seja em que coisa for. Cara, como assim? 25%? Não é por década? Não, estou falando, aumentou agora, hoje, aqui. E aí vai se irradiar para alguma inflação, aparece no IPCA e os idiotas, que não são nada idiotas, usam como pretexto para transferir renda do setor produtivo para o setor financeiro. Essa é a questão. Então, Ciro, projeto de país, é o que fala. Pensando agora no segundo momento da conversa, o agora, como é que a gente chega lá? Sabendo que você é um democrata convicto, e ontem o Brasil todo assistiu a julgamento do TSE, como as instituições que a gente tem hoje vão levar a gente para construir esse projeto, colocar esse projeto para frente? Eu tenho a obrigação, sou convidado para falar aqui, então, de projetar para vocês assim, uma certa segurança. Eu espero estar conseguindo, mas assim, eu nunca vi nada igual ao que está acontecendo no Brasil, porque a minha geração viu coisas muito feias, mas era muito fácil organizar a nossa militância ao redor de contra quem nós estávamos. Nós meio que sabíamos bem claramente quem era o inimigo e sabíamos quem era a nossa vizinhança. Agora, o Brasil está... E nós ganhamos todas. Isso eu quero passar para vocês com muita convicção. Nós ganhamos todas mesmo. Minha geração acredita no milagre da política, não é por fé, é por experiência. Nós ganhamos todas. Muitos de nós não sobreviveram, muitos de nós sofreram mazelas e torturas, mas nós ganhamos todas. E eu só vi o país crescendo, evoluindo, procurando caminhos, etc, etc. Com esses problemas aqui de engenharia, etc, mas
E agora está tudo dando para trás, de um jeito absolutamente agressivo. O Brasil caiu 19 pontos no ranking de IDH do mundo, em um ano. Isso não é brincadeira, não. A renda do povo brasileiro caiu 9,2% em 24 meses. A depressão de 29, que foi a maior crise do capitalismo antes de 2008, derrubou a renda em 5,3% em 10 anos. Nós perdemos 9,2% de renda em 24 meses. Então, o projeto de país não vai poder acreditar que vai vir, penso eu, de normalidades. Põe aspas nessas normalidades. As instituições no Brasil, ao contrário da mistificação, estão colapsadas, elas não estão funcionando. Não estão funcionando. A presidência foi usurpada e está a serviço de uma ditadura, não é, que soa a cleptocracia com o entreguismo internacional, com a plutocracia brasileira, com uma agenda absolutamente antipovo. O Congresso Nacional, por sua maioria, respeitando sempre as fragilidades e as contradições e as boas pessoas que ali existem ainda, né, em pequena minoria, mas existem, né, o Congresso brasileiro hoje virou uma casa de mãe Joana, para não falar num puteiro. Sabe, com todo respeito às putas que merecem muito mais do que eles. Então, o judiciário não está fazendo o seu serviço. O judiciário é o poder, como dizia Rui Barbosa, que mais tem faltado na República. E tudo isso levanta ameaças muito graves para a sorte brasileira. Hoje nós estamos a caminho da barbárie. Hoje nós estamos no estado de anarquia. E o único elemento instabilizador do agravamento potencial que esse ajuntamento tenebroso de forças tem é o povo, que por sua vez anda ainda muito catatônico e quieto. Essa é a parte que mais me angustia. Eu entendo que você chamar um povo sofrido como o nosso para defender a democracia em abstrato, depois dos erros que nós cometemos, não é razoável. Mas eu estou falando agora de concretudes. A greve do dia 28 tinha uma concretude que era o avanço sobre os direitos trabalhistas, o avanço sobre o mínimo de rudimento do estado de bem-estar social, na Previdência e na Constituição mesmo, que está revogada pela PEC 55. Se nós não esquentarmos o debate na rua, se nós não acossarmos mesmo os deputados, os senadores, nós não temos muita saída para agora. E aí temos que botar todos os olhares em 2018. Meu partido tirou uma diretriz de defendermos eleições diretas. Eu concordo com a diretriz, mas essas eleições diretas, elas têm algumas premissas que eu considero muito improváveis de acontecer. A primeira delas, a vacância da presidência. Porque a vacância da presidência só acontecerá por renúncia e o senhor Michel Temer não tem o menor resto de dignidade para praticar esse gesto. Ele vai agonizar a nação porque ele está ali agora apegado para não ir para a cadeia. Então, não haverá renúncia. O impeachment, nós sabemos como é que é o rito, e a sede do processo de impeachment é o presidente da Câmara, que é cúmplice. Não estou dizendo aliado, porque aliado é na política. Quadrilha é cúmplice. É cúmplice do cidadão. O TSE poderia ter declarado a chapa inviável, muita gente teve esperança nisso, eu já não tenho direito de alimentar essas esperanças. Achei até que foi muito bom, porque eu achei que seria 5-2, e foi 4-3, e obrigou o Gilmar Mendes a se expor. Isso está acumulando forças aí na sociedade e dando mais atenção a essas coisas, né? Isso não resolve nada, mas é um acúmulo de energias que vão ser úteis, essas energias, nas mobilizações e especialmente no desagravamento, se restar a democracia, das eleições de 2018. A outra fórmula de fazer seria, e vai começar a acontecer agora, o Rodrigo Janot, que mandou as 82 pegadinhas para o Michel Temer. Eu não comemoro, porque é 82 pegadinhas. Eu já fui processado pelo Michel Temer, porque denunciei quase todas as pegadinhas que estavam ali. A roubalheira dele do Porto Santos, desde 20 anos atrás. O Silvio Costa foi meu colega e viu. Chamei o Eduardo Cunha de ladrão, assim, a 4 metros dele, denunciando enxerto de medida provisória, não sei o que e tal. Enfim, mas agora as pegadinhas foram, ele pediu um prazo para responder, viu que era pegadinha, não respondeu nenhuma,
E vem aí a denúncia do Janot. Ela vem com casca e tudo e vem quente. Vem quente e vem para valer. Então nós vamos de novo ter um grande surto, né, de excitação popular e não sei o que e tal, mas eu esclareço como é que funciona isso. O Supremo, ao processar a denúncia, pede à Câmara dos Deputados autorização para prosperar a denúncia. E isso depende de 2/3 dos senhores deputados. Só o povo na rua, de forma muito quente, esquentando a lenha de deputado em aeroporto, sabe? Indo para a porta da casa, não sei, mas de dia pelo menos acho que pode, mas tem que ir para cima deles. Tem que ir para cima deles. Não tem só este milagre que acontecerá. Não estou brincando, é tudo muito trágico que está acontecendo no Brasil. Mas fora disso, nós vamos ver a Câmara votar o arquivamento dessa denúncia. E o país, então, vai ter esse moribundo político, salvo um outro caso que certamente vai pular, porque ele é um canalha, eu conheço de 1000 anos. É inacreditável que o Lula tenha posto uma pústula dessa na linha da sucessão. Quer dizer, a minha raiva do Lula não é negócio de triplex, não é negócio de coisa, é como é que pode, isso eu disse na época, não foi agora, como é que pode a gente, com a força do mundo todo, para impor uma presidente que não tinha experiência de nada, só porque o povo acreditava na gente, botar o Michel Temer de vice, depois entregar furnas para Eduardo Cunha, roubar dinheiro e comprar deputado. Cansei de dizer que não era possível uma coisa dessa acontecer, que isso ia dar merda, que não sei o que, papapá e tal. Isso também é público, escrito, tem entrevista. Hoje esse YouTube é uma beleza. Você vai lá no YouTube e pega tudo que está dentro lá. Enfim, esse cenário nos leva a uma situação de decadência socioeconômica até 2018. E 2018, nós precisamos forçar a mão de que seja um debate sobre o futuro do país e não sobre o passado. Essa é a minha questão. Do que forçar a mão. Não é preciso votar em mim, nem votar em não sei quem, mas não dá, por exemplo, a gente aceitar que a resposta para as complexas questões brasileiras seja uma mistura de um moralismo de goela com um ambientalismo difuso, com uma tal de nova política que ninguém sabe quem é, que é minha amiga Marina. Ok, nova política, ambientalismo e coisa. Mas e aí? E aí? De onde é que vai vir o emprego? Como é? Crescendo quanto nesse modelo aí? Qual é a matriz energética desse negócio? E a taxa de juros vai ser assim? E a taxa de câmbio vai ficar assim? Nós vamos continuar iludindo o povo com ciclos insustentáveis de consumo, que agora não tem mais de onde tirar o dinheiro para pagar? Percebe? Essas são as perguntas que a sociedade tem que impor à sua liderança. Aí tudo bem, o cara pode dizer o seguinte: não, vamos medalhar tudo, chama o Bolsonaro. Perfeitamente, mas pensa um pouquinho. E aí, Bolsonaro, como é? Eu sou um democrata visceral mesmo, mas eu vejo com muita preocupação os desdobramentos do Brasil, muito mesmo, porque nós não temos modelo, as lideranças conhecidas estão meio desmoralizadas, né? É pela primeira vez provável que o PSDB não esteja no segundo turno, o PT se recusa a fazer uma autocrítica, quer assumir a narrativa de uma vítima de perseguição política que não restabelece o nexo de confiança perdido, não digo no povão, mas na classe média, escolarização mais alta, gente que votou deles. Eu, por exemplo, né, votei a vida inteira, em segundo turno, etc. Fiquei com a Dilma até o último minuto. O Senado deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Mas, porra, chega. Na minha opinião, chega. Eu não entro mais nessa se a gente não discutir outro desenho para o país. Sim. E para fechar, a gente abriu para perguntas, a gente discutiu um pouco antes, no momento atual, e para pensar esse futuro, tem se desenhado cada vez mais as movimentos alternativas de pensar a política. Você tem como próprio Politicamos aqui, que você está organizando, tentativa de discutir política, aproximar, discutir isso de uma forma diferente, romper um pouco da dicotomia. E como é que você vê esse futuro, os caminhos até lá, caminhos alternativos, como vão se redesenhar os partidos, todo o aparato democrático até lá? E a pergunta, claro, Ciro Gomes vai ser candidato a presidente em 2018, convicto, e como é que vai ser isso? Bom, essa coisa que está acontecendo com o Brasil acontece também num momento global muito sensível, muito delicado, muito complexo, mas eu já começo agora, se eu olho o Brasil nesse curto prazo, com muito medo não digo, mas com muita ansiedade,
eu vejo um momento do mundo, não é, com muita fecundidade. Não é que já está semeado, não, mas eu estou vendo o terreno e começando a acontecer coisas que são expressão do que você acabou de falar, e eu vou voltar a isso, que tem uma importância muito grave. Repare, em 2008, o neoliberalismo como paradigma de economia política foi absolutamente desmoralizado. Não há mais um intelectual respeitável no mundo que consiga sustentar, fazer apologia do fim da história, como Fukuyama anunciou, etc. Enfim. E produziu um colapso das finanças globais, e por aí produziu uma estagnação econômica que quase 10 anos, 8 anos exatos, de juro negativo e de expansão monetária sem precedente, ou seja, os governos estão com juro negativo e expandindo o dinheiro e a economia não reage, nos Estados Unidos nem na Europa. Isto está preparando o terreno para o debate de alternativas, né? E como a vida real segue enquanto o debate sai da perplexidade e já começam a expressões interessantes, a política está sendo mais interessante, como sempre. Então, quando o Trump ganha a eleição na América, é uma tragédia, sei lá o que esse cara vai representar para o futuro, enfim, não me confunda. Porém, a vitória eleitoral dele é uma importante referência da morte do consenso neoliberal. Sabe, da ideia do rentismo internacionalista, da despreocupação das governanças com a economia real, do descompromisso dos governos com o emprego, com o salário, com o bem-estar, que eram tarefa do mercado. Isso tudo foi desmoralizado. Quem elegeu o Trump foi o operariado desempregado branco dos Estados Unidos. Evidentemente que ninguém sabe o que ele vai ser. Mas o desmonte que ele faz desta premissa, e ele agora está fazendo o seguinte, ele está discutindo na prática com a Toyota a realocação de uma fábrica que a Toyota está planejando botar no México, e ele quer que a Toyota reveja a decisão e invista nos Estados Unidos. A Toyota, aproveitando o NAFTA, que é uma tragédia para o México, porque eles queriam botar o Brasil na alta, liquidar o México como país, agora querem fazer esse muro. Ainda tem a pachorra grosseira de dizer que os mexicanos é que vão ter que pagar o muro, né? E ele está brigando por desenvolvimento industrial. Ele abriu uma grosseira área de atrito com a Alemanha, reclamando da taxa de câmbio, porque a Alemanha está dando uma surra nos Estados Unidos em matéria de competitividade, tanto em terceiros mercados quanto no mercado americano. Ou seja, o presidente da pátria do capitalismo, que empurrou o FMI, o Banco Mundial, para chantagear o planeta inteiro para replicar essa institucionalidade estúpida, está na contramão, defendendo política industrial e comércio exterior, taxa de câmbio politicamente criticável, discutível, ou portanto administrável, emprego como tarefa pública e tal. Ora, viva, né? Para mim, viva. E o que está acontecendo na Europa? Como eles desmontaram os mecanismos de coordenação pela 30 anos de neoliberalismo, eles não estão conseguindo resolver o problema, mas só que a dinâmica de baixo para cima está esquentando a área, que é o que eu estou pedindo ao povo brasileiro. Está esquentando a área. Então a política voltou a ter uma centralidade que há décadas não tinha na França. Eu fui lá agora observar e aparece uma esquerda corajosa, falando de mudanças de premissa de desenvolvimento. Não está madura ainda para ganhar, não está pronta a proposta, mas acabou o acanhamento. Mélenchon fez um belo no papel. A Le Pen esquentou pela direita, assumiu claramente, evidentemente que a Le Pen tem outra preparo, outra qualificação, outra entourage, né, para falar uma expressão em francês, né, do que o intérprete da direita aqui. Mas, enfim, mas esse pensar também é importante, porque essa dicotomia é que vai produzir uma síntese interessante. A França põe o Macron, que foi ministro do Hollande, mas curiosamente é muito jovem. Isso é que é uma coisa que me agrada também, é muito jovem. A velha França elegeu um camarada jovem, ainda ali nessa coisa sincrética entre uma esquerda mais quente e uma direita mais quente, obrigar a produzir essa síntese.
diante de questões práticas, né? Migração, emprego, salário, terrorismo, ordem internacional, financiamento da OTAN, uma série de questões e tal. E o Brasil está cheio de potencialidade nesse momento do mundo. A Inglaterra, as eleições agora, a May convoca eleições antecipadas na crença de que ia dar um banho e aumentar a maioria, ganha relativamente, mas diminui a maioria, obrigando-a a negociar com minorias também mais quentes, também mais aquecidas no debate, a saída da Inglaterra, do Reino Unido, da Europa. E o Brasil, enfim, é uma potencialidade civilizatória extraordinária, que pode pedir um lugar nessas inovações institucionais, né? Que pode dar lições, né? Se a gente se organizar aqui dentro, do sincretismo que o mundo está buscando, né? De uma esquerda quente, de uma direita quente, e de um sincretismo celebrado ao redor de um projeto nacional com objetivos, com metas que sinalizem e coesionem a sociedade para esperançosamente construir, não esperar, construir o futuro sonhado. E o papel da juventude é essencial. Como é que isso acontece agora na Europa? Como é que está acontecendo isso? A França teve 12 candidatos a presidente. 12. A gente aprender que esse negócio de partido pequeno, isso é besteira, não é o nosso problema. Reforma política precisa, mas não é essa que estão propondo. E não estou nem aí, nem para bem nem para mal, isso não me interessa. O que interessa é que lá, os 4 candidatos vitoriosos vieram de movimentos, que a legislação brasileira é extremamente rígida e não permite. Mas a política precisa aprender a libertar a oligarquia, né, o baronato da política, para que o povo invada. E aí a juventude que vai fazer isso. No primeiro momento são movimentos, mas é preciso não aceitar a tentação muito grave que hoje pesa sobre os jovens, assustados com a podridão geral do quadro, que é a fragmentação, que é a virtualização das relações humanas. Ou seja, a política a gente faz na rua, abraçando as pessoas, conversando com elas, botando o pé na lama da favela, ouvindo as pessoas, não é pelo computador. O computador é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta, o Skype é legal e tal, mas é preciso correr o risco de pegar a gripe, né, para fazer política. É preciso abraçar as pessoas, é preciso ouvi-las. E segundo, a agenda pode até ser especializada, porque a concretude é dialeticamente fundamental, mas é preciso cada um dos movimentos se comprometer com o coletivo, com o geral. Porque não há solução no onguismo. O onguismo é a contrafação neoliberal. Com todo respeito, é um papel essencial das ONGs, mas as ONGs nascem como contrafação neoliberal, da negação do Estado e da outorga a entidades privadas das responsabilidades coletivas de resolver o problema. Para quem tem 1% de miséria, como é o caso da Inglaterra, perfeitamente, mas no Brasil não é o caso. Então é preciso, tem especificidades, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo, mas vamos estudar isso e aquilo num grande frame, na grande moldura do projeto de país que nós queremos ver construído. Sim. Obrigado. Obrigado a você. Vamos abrir para perguntas. Gabriel, fica com o microfone aqui. Vamos combinar assim, a pergunta difícil vai esporear, fácil para mim. E, enfim, passou uma fila aqui, Gabriel. Vamos esquentar o debate. Boa noite. Meu nome é Guilherme. Eu gostaria de fazer uma pergunta simples e direta, pelo visto é uma pergunta de muita gente espalhada pelos mercados familiares da vida, mas eu gostaria de ouvir uma resposta completa por vir de Ciro Gomes. Por que a Globo agora se volta, aparentemente, contra aquilo que ela pôs no poder? Só antes de passar, pessoal, se a gente puder seguir o exemplo de Guilherme, seguir 3 negrinhos, por favor, se apresentar. 2, fazer perguntas sem introdução. E 3, fazer uma pergunta que termine com um ponto de interrogação. Eu acho que a gente consegue chegar até o fim da
Guilherme, eu também estou muito curioso, porque eu ouço falar o que a Globo fala. Eu mais de 20 anos não vejo TV comercial. Mas eu fico sabendo o que está acontecendo pelo Facebook, e o Vicente que aqui me ajuda e tal. Eu tenho duas hipóteses, e as duas eu acho que podem ser concorrentes, elas podem estar juntas. A primeira é um pouco vulgar, mas é absolutamente real. A Friboi, a JBS, é o terceiro maior anunciante da Globo, que não anda muito bem nas pernas financeiramente. A segunda é que o mandato do Temer foi mandatado pelos golpistas fora da política por 3 ordens de interesse. E só uma ele está entregando. A primeira ordem de interesse era o fim da Lava Jato. Então, do A ao Z, né, e é lamentável, do A ao Z, os sindicatos políticos querem o fim da Lava Jato, querem um limite, querem um controle, querem o fim disso e tal. E o Michel Temer não está dando conta de entregar. O segundo interesse, que é o que a Globo faz com que a Globo esteja tensionando tão pesadamente, é que a plutocracia exigiu do Temer, como centralidade do mandato golpista, que ele usurpasse o orçamento para gerar excedentes a qualquer custo e a qualquer preço para colocar no poço sem fundo da dívida. O indicador de sanidade do crédito público, internacionalmente reconhecido, onde vem as agências de risco, classificar o Brasil e tal, é proporção dívida-PIB. E o Michel Temer está arrebentando as contas públicas. O déficit primário esse ano vai ser algo ao redor de 150 bilhões de dólares. Bilhões. Então, e essas reformas que ele está propondo, se passasse com casca e tudo, não terão o menor efeito sobre essa erosão terrível. Então, a proporção de dívida PIB está crescendo. Acho que a Globo, então, está querendo um mandato de volta, né, porque quer botar outro que faça o serviço do controle. E o terceiro é o interesse internacional. Ele já entregou o fim do controle do pré-sal, está agora terminando de derrubar o conteúdo nacional e tirou o Brasil dos BRICS, que era onde a gente podia experimentar uma ordem internacional multipolar hostil aos interesses do Império norte-americano. Mas a hipótese é essa, pragmaticamente, bolso e bolso. Boa noite, meu nome é Silvia e primeiramente fora Temer. Então, eu milito, sou militante de direitos humanos, jornalista e com muita honra presidente da Internacional Socialista de Educação, né, a Internacional Socialista a qual o PDT também é vinculado. Felipe, desculpa, mas não dá só para fazer pergunta, eu acho que a gente também precisa dialogar. Não é todo dia que a gente tem um presidenciável aqui, né, na nossa frente. E principalmente o seguinte, Ciro, você não acha que, enquanto um presidenciável, você está rodando o país, realmente tendo esse tete-a-tete com as pessoas, né? Conversando com o povo, mas para além de fazer uma breve análise de uma conjuntura internacional, europeia, inclusive, né? Você não falou aqui, por exemplo, da conjuntura da América Latina, por falar, por exemplo, do Equador, da experiência do Uruguai, o que aconteceu, enfim, também a puxada direita no nosso continente, mas esse projeto de país, que na realidade eu fiquei estudando na terceira parte da sua fala, esse projeto de Brasil, ele precisa vir na sua fala não só a parte econômica, mas também a social e ambiental, sabe? Pensar o desenvolvimento para o país, baseado numa economia. E, além do mais, não é só a economia, a gente precisa pensar na economia de realmente emancipação das pessoas e não inclusão. Inclusão aqui, para mim, sabe, é simplesmente vocábulo para neoliberal para a gente poder entrar no jogo. A gente precisa realmente de política pública, de um projeto de Estado que emancipe as pessoas. E eu realmente gostaria de ouvir isso de você. E outra coisa, eu também sou uma das diretoras da Associação Brasileira de ONGs. E eu acho que tem ONGs e ONGs, sabe? E um dos objetivos das ONGs é que o Estado assuma o seu papel, não é a gente aceitar ou fazer o papel que ele está fazendo muito mal. Veja, a gente é constrangido a fazer eleições, dado a exiguidade do tempo. Minha reflexão evidentemente, tem que ser muito mais complexa, você tem toda a razão. E eu faço a eleição de centralidades porque eu estou procurando ferir o ponto central, que não é pedagogizado. Porque praticamente ninguém tem coragem mais no Brasil de negar as evidências dos valores que você brilhantemente resumiu aí.
que o país precisa emancipar as pessoas, que é preciso acabar com todo tipo de discriminação, que é preciso fazer um jeito de viver sem matar a terra, enfim, praticamente não há mais contestação intelectual relevante a isso. Existe muita contradição, muita conversa mole, muito papo furado, porque também virou, politicamente correto, e uma certa febre no Brasil. Então, eu me desculpo com você, mas de fato a minha reflexão é muito laconosa. Imagine falar sobre o Brasil em 40 minutos, constrangido pelas perguntas que faz, ou pelo título do convite que você recebeu, mas eu estou atento a isso, não é a primeira pessoa que me fala isso, e eu preciso, para mostrar a centralidade, que são valores, você tem toda a razão, eu preciso incorporar, nem que seja rapidamente, quanto possível, da legibilidade das intenções que eu falei. O onguismo não significa ONG. O onguismo é a corruptela da coisa. Tá? Não me confunda. Eu acho grandemente importante o terceiro setor. Tem uma prática muito boa relação, nem sempre cordial, mas muito respeitosa sempre dos meus governos todos. Mas não duvide de que o onguismo, que é a corruptela da ONG, a ONGs e ONGs, é uma contrafação neoliberal. É a ideia de você tirar da responsabilidade estatal, né, a coisa e transferi-la para terceiros setores, nem sempre propriamente preocupados com o coletivo. Ainda que bem questionado. Eu só... Veja bem, porque eu estou preocupado com algumas outras questões que eu vou ter que enfrentar se eu for presidente do Brasil. Então, eu preciso começar a ter clareza, né, de que quem manda na Amazônia é o Estado brasileiro, por exemplo. Pessoal, só de organização mesmo. As perguntas, dada a demanda, vão ser de 30 segundos, ok? E aí, por favor, eu peço a vocês. Veja, se não houver restrição da organização, eu não estou com nenhuma pressa. Certo? Eu fico aqui enquanto quiser. Vai ser tomar um show com a minha companheirada da juventude do PDT. Um grande abraço para ele. Um grande abraço. Felizmente Tudo bem, se houver restrição, eu sou obediente à organização. Dá o microfone para ela. Eu sou estudante do mestrado de Políticas Públicas aqui da Universidade, e a minha pergunta é a seguinte: nós brasileiros, a gente vem passando por golpes todos os dias, né? Foi o impeachment sem crime, responsabilidade, outro dia a gente viu o mestrado por aí correndo com mala, ontem foi esse problema aí do TSE, e a gente sabe que a gente depende da política para tudo. Você dizia em algumas falas suas que o preço do feijão depende da política, eu creio e tudo mais. Isso é best. O que a gente faz? Esses 14 milhões de brasileiros que estão aí desempregados, passeam, procurando emprego, chegam em casa e vem toda essa tragédia. Como que faz para essas pessoas terem esperança de essa situação melhorar? E a segunda é bem rápida. Eu quero dar um abraço em você. Você aí? Agora mesmo. O Brasil precisa energizar a política. Nós precisamos sinalizar para a população brasileira, de um lado, que nós compreendemos o que ela está passando, e de outro lado, nós precisamos formular uma resposta. E essa resposta ela tem que ser contundentemente objetiva, crível, inteligível pelo mais simples dos brasileiros. Então, isso é o grande desafio da política agora: esquentar a política, sintonizar o coração com o coração do povo, sabe? Porque outro dia a Fundação Perseu Abramo, do PT, foi à periferia de São Paulo fazer uma pesquisa para entender a direitização do povo trabalhador dos bairros de São Paulo. E voltou com a resposta. Então atribuem a direitização do povo pobre de São Paulo à emergência das igrejas neopentecostais e à perda de consciência de classe. E eu questiono a conclusão. E propus aos companheiros de lá que eles refizessem a pesquisa, perguntando assim: a educação do seu filho é tarefa sua, pessoal, da sua família, das empresas, das igrejas ou do governo? Eu tenho certeza, sintonizado que eu tenho com o povo, que vai dar 80% do governo.
A saúde da sua família é tarefa sua, da sua família, privada, ou é tarefa das empresas, ou é tarefa das igrejas, ou é tarefa do governo? Tenho certeza que é do governo. A segurança pública. E isso é que define concretamente estar à esquerda ou à direita do espectro. Porque essa mesma pesquisa feita na América vai responder provavelmente que a tarefa de educar e de saúde é da minha família e que deve ser provida por empresas. O que está acontecendo com o nosso povo? A consciência de classe não se perde porque as pessoas passaram para a direita, e nem muito menos porque estão na igreja neopentecostal. A consciência de classe está mudando porque hoje, na esmagadora maioria das pequenas empresas, não há distância entre o empregado e o assim chamado patrão. Eles estão chegando 6 horas da manhã juntos e passam o dia atrás do balcão juntos trabalhando. Então não tem mais a noção hierarquizada da indústria, que está subindo no ar. E todo o sindicalismo que dá projeção ao PT supõe uma organização do trabalho entre patrões e empregados. Uma leitura superficial de Marx, num certo momento, e mais gravemente uma leitura superficial do que está acontecendo de transformação na vida brasileira. E as pessoas não vão para a igreja neopentecostal porque acreditam no conservadorismo que o pastor tem. Eles vão para lá atrás de proteção que o Estado não lhes dá, atrás de sociabilidade, atrás de resposta, sabe, de quem me fala que eu te ouço, me fala que eu te escuto. Que o governo, a política não faz mais. Eu gostei dessa dinâmica aqui, porque normalmente eu sou convidado, eu chego, falo 1h30 e vou embora. E olha aqui, ó. Fale, que eu te escuto. As pessoas querem falar. Ela pediu para, deixa eu falar, eu quero dar um depoimento, eu quero me apresentar. E isso é que as igrejas neopentecostais estão fazendo. Então, o PT, que é um partido importantíssimo para o Brasil, precisa acreditar mais no povo. Sabe, não atribuir que a derrota do Haddad em São Paulo é porque o povo foi para a direita. Nós é que traímos o povo, na minha mente. Boa noite, meu nome é Marco. Eu queria saber, senhor, qual a importância dos tribunais de contas estaduais na fiscalização de obras de infraestrutura e saneamento e mobilidade, para que, por exemplo, o que está acontecendo aqui em Pernambuco, de 8.000 famílias desabrigadas, não seja tratado como tragédia natural, e seja tratado, como é o caso, de uma política preventiva de infraestrutura para dar conta das chuvas que não foi feita. E eu queria saber como é que a população pode pressionar os tribunais de contas e as outras instâncias para que essas obras, uma vez orçadas, sejam executadas no prazo, para que o que aconteceu recentemente não seja tratado como tragédia, mas sim como omissão da administração pública. Talvez eu lhe frustre um pouco, mas assim, guarda coerência com todo o meu esforço de militância, de esquentar a política. Nós precisamos ter influência sobre os tomadores de decisão que fazem esta ou aquela intervenção. Ou não fazem, ou fazem no tempo ruim, ou no tempo bem, ou no tempo bom. Isso é a substância da política. Nós estamos induzidos a aceitar o colapso da política e procurar resolver nossas contradições sociais pelo despotismo esclarecido, ou por alguém que vai tomar conta da contradição que a política nos impõe. E aí você acabou de eleger o Tribunal de Contas, e não tem essa tarefa. Aí o Ministério Público agora se arvora disso. Os prefeitos do interior estão tudo apavorados. Todos apavorados, porque o Ministério Público, o garoto chega lá e quer governar, sem ser eleito, sem saber os limites do orçamento. No Ceará, por exemplo, eu rio, porque é muito lisonjeiro, mas nós fizemos uma política muito agressiva de escola de nível médio, profissionalizante, tempo integral. Então hoje, 1 de cada 4 escolas de nível médio do Ceará são tempo integral profissionalizantes. E aí o critério de acesso a essas extraordinárias escolas é egressos da escola pública, que é um corte de dar acesso a essa boa escola para o pobre. Resultado, o Ministério Público do Ceará veio para cima do governo. E fizemos um TAC, termo de ajuste de conduta, e lá está criada uma cota para os ricos. Eu chamo rico só para sacanear, está criada uma cota para egresso da escola privada. Tudo bem, está tudo certo e tal, mas não é o Ministério Público, não é o doutor juiz, não é o Tribunal de Contas, sabe? É
a relação cidadão-representação, cidadão-representante. E nesse sentido é preciso avançar para introduzir na ordem constitucional brasileira uma ferramenta de democracia direta, que é o plebiscito revogatório, chamado recall, que eu defendo há muitos anos já. Primeiramente, fora Temer! Bora! Leve o tombando do jogo. Queria saudar. Alô, Lu. Fora Temer! Queria saudar aqui a presença do deputado Ciro Costa, do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. E Ciro, quando o Temer assumiu, ele trouxe para a Petrobras. Primeiramente, eu queria identificar que eu sou cinésio, eu sou petroleiro, trabalho na Petrobras, sou do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Petróleo, Pernambuco, Paraíba, mas sou estudante, estou aqui como estudante em ciência política. Aqui Não é mais, é I. E sou estudante com muito orgulho aqui dessa instituição. Temer, quando assumiu, né, quando ele apiou o poder, ele colocou na presidência da Petrobras o ex-ministro do apagão de Fernando Henrique. Para quem não se lembra, em 2001, o ministro do apagão foi seu Pedro Parente. Então, o Temer, ele coloca o Pedro Parente como presidente da Petrobras e se inicia na Petrobras um desmonte da Petrobras como empresa pública. Aqui tivemos um exemplo da Petroquímica Suape, que foi investido para fazer 9 bilhões e ela foi vendida a míseros 1 bilhão. Ela foi vendida a quase 10% do valor que foi feito. Então, eu queria, a minha pergunta sendo breve, eu queria que você desse uma perspectiva de o futuro da Petrobras nesse governo e qual seria a melhor forma de levar a empresa Petrobras, que é a principal motora do Brasil, de desenvolvimento do Brasil. Muito obrigado. Eu quero repetir o que você está dizendo, é absolutamente, como nós estamos de escândalos de grande luminosidade, a população nem sequer tem notícia do que está se fazendo com a Petrobras. Essa venda daqui foi um escândalo, mas eles entregaram, é muito curioso, a pretexto de privatização, entregaram o campo de Caracará, de pré-sal, à estatal da Noruega. Então, repara, o Brasil privatiza e quem vem comprar é o estatal da Noruega. Mas o escândalo não é esse, o escândalo é que o valor do petróleo, o barril de petróleo entregue para a Noruega, saiu a $1,35. O barril mais barato da história do mundo do petróleo, lá ainda não explorado, né? Então, a gente pode comparar com o barril de petróleo do Rotterdam, mas nunca houve uma venda de um barril de petróleo ainda não explorado por $1,65. Isso é mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. As sondas, não sei se você acompanhou também, a Petrobras comprou umas 5 sondas por $5 bilhões e 600 milhões de dólares. Eles venderam pelo preço mínimo de R$500 milhões, meio bilhão de reais. Então é um assalto completo que está sendo feito. Aí tem, com certeza, aí tem. Né? E a gente precisa denunciar, eu tenho falado muito, e a Petrobras é uma das, como os bancos estatais são essenciais para uma retomada anticíclica, a Petrobras é chave também para um projeto nacional de desenvolvimento. Se você olhar o tal buraco da conta do Brasil para o estrangeiro e manufaturados, para achar um critério, você tem que o caminho da reindustrialização do Brasil passa por 4 blocos óbvios, por muitos outros, mas 4 blocos vai para casa de 2 dezenas de bilhões de dólares do buraco da conta do Brasil para o estrangeiro. O mais grave de todos é óleo e gás. O complexo industrial do óleo e gás, em que o Brasil, na prática, vende petróleo bruto barato, como eu já falei aqui, e compra derivados de petróleo caros em dólar. Sendo que a Petrobras tem expertise tecnológica, experiência na área, pelas refinarias todas que já administram, os planos de investimento já anunciados, inclusive, base de IPOs que ela lançou na Bolsa de Nova York. Isso tudo é fraude, porque o camarada comprou as ações baseado no plano de investimento que eles cancelaram. Ainda foi a Dilma que cancelou. Isso é que eu tenho mais raiva, porque não esqueçamos que a Dilma nomeou o Levi, ministro da Fazenda. A gente falar mal dos adversários é fácil, mas o Levi foi nomeado,
foi nomeado ministro da Fazenda do Brasil pela Dilma. Então, petróleo e gás é flagrantemente um, complexo industrial da saúde o outro, complexo industrial do agronegócio o outro, complexo industrial da defesa, da saúde, falei? Saúde, defesa, óleo e gás e agronegócio. Então, esse projeto, a centralidade da Petrobras é absoluta. Como fazer isso? Eu estou defendendo que a gente emita um lote especial de títulos de 50 bilhões de reais para puxar o capital da Petrobras, aumentar a proporção do capital público da Petrobras e usar via debêntures conversíveis em ação, sem desculpa, mas eu acho que o exemplo é que tem que ser dado, solução, como é que pode resolver, onde é que vem o dinheiro para a retomada do plano de investimento da Petrobras, em direção à autonomia na capacidade de refino em 10 anos. Com essa meta, nós podemos fazer a refinaria Prêmio do Maranhão, a refinaria Prêmio do Ceará, concluir Abreu e Lima e expandir, fazer Comperge e mais as outras, enfim, o plano de negócio da Petrobras que foi arquivado. Com a renúncia fiscal de 84 bilhões de reais que o Guido Manto já fez em 2014, dá para fazer tudo isso. Entregar 84 bilhões para os oligopólios. Boa noite, Ciro. Eu sou Alisson, estudo Economia aqui na UFPE e eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para ti. Como podemos criar uma agenda de Brasil que favoreça a formação bruta de capital, estanque esse processo violento de desindustrialização e, ao mesmo tempo, torne a nossa indústria competitiva a longo prazo? E se a reforma da Previdência estaria inclusa uma agenda que tente transformar um sistema que atualmente tem déficits em um sistema que é movido principalmente por investimentos? Brilhante, isso aqui me dá muito prazer. Como é teu nome? Alisson. É assim, o que o Alisson está perguntando, basicamente, em última análise, é de onde vem o dinheiro, né, para você sustentar o desenvolvimento. E essa é a grande tarefa que o Brasil, politicamente, não tem tido coragem de enfrentar, nem mesmo lá no exuberante modelo nacional desenvolvimentista. O que é a formação bruta de capital para os não iniciados? Sem ser economista, eu explico, né? É o que sobra entre o que a gente produz no ano e o que a gente consome. Então, isso, teoricamente, seria a nossa poupança. A formação bruta de capital é a poupança. Então, a China, por exemplo, sobram 45% a 50% todo ano do que ela produz para girar a traquitana do ano que vem, 50% do PIB. A Europa, mesmo com dificuldades de ganho de produtividade, que está tudo feito, infraestrutura, etc., etc., tem ali 30% a 32% do PIB de formação bruta de capital. O Brasil, no melhor momento do Lula, chegou a 17%, ele recebeu o Fernando Henrique com 14% e agora já está de volta em 14% de novo. Ou seja, nós temos quase nada, lembrando que a dívida leva a 11%, então você tem quase nada só para ter proporção de recursos para investimento. E ao contrário do que o mito neoliberal apregoa, o nível de formação bruta de capital de um país não é consequência fatalista do entrechoque competitivo das forças do mercado, e sim consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz de um rumo ou no outro, faz bem feito ou faz mal feito. No caso brasileiro, são alguns movimentos flagrantes, pela obviedade caricatural da nossa vida. Primeiro, o sistema tributário. Então, o sistema tributário é regressivo. Ele cobra muito mais de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. Agora, isso é uma luta política. Por exemplo, o Ceará cobra 8% de imposto sobre heranças. Rio de Janeiro quebrado cobra 4%. Rio Grande do Sul quebrado cobra 4%. Minas Gerais quebrado cobra 4%. No Ceará nós conseguimos coesão política e sobrevivemos à tarefa que não é nada. Nos Estados Unidos eles cobram 35%, 40%. Aí ficam os babacas aqui que querem imitar os Estados Unidos, acho que Miami é a capital cultural do planeta, né? E ficam, pô, o brasileiro é porque é egoísta, nos Estados Unidos eles são doadores, olha aí o Bill Gates deu bilhões para a fundação. Bota o imposto sobre heranças e doações no Brasil de 45%, como o Bill Gates tinha que pagar, e dá a opção do cara escapulir esse dinheiro, evadir, disputando uma fundação que financia a universidade, para ver se o brasileiro não vira mais generoso do mundo. Percebe? Então, e aqui no Brasil, você tem, por exemplo, só 2 países da OCDE não cobram tributos sobre lucros e dividendos. O Brasil e a Letônia. Com todo respeito à Letônia, não me parece ser modelo para o mundo.
E o Brasil cobrava muito pouco, o Fernando Henrique revogou. Então você incrementar a tributação sobre lucros e dividendos e desonerar o investimento. Você tributar a transferência intergeracional de renda, estimulando a cicatrização intergeracional, né? Vai enfrentar o nepotismo empresarial brasileiro, porque o capitalismo brasileiro é nepotista, né? A imprensa brasileira são 5 famílias, absolutamente nepotista, né? E qualquer nordestino que se destaca é coronel para eles. Qualquer um é coronel, basta ser nordestino, é coronel. Porque agora eles são nepotistas, o capitalismo nepotista, isso não existe mais no mundo inteiro. E você tem que gravar isso daí. Evidentemente que você só faz isso com coesão política na sociedade, né? E é preciso criar, também ainda no modelo tributário, uma tributação mais progressiva da terra com relação à proximidade das cidades, para fazer uma reforma agrária nova, qual seja de minifúndio com olericultura e produtos de alto valor agregado para o abastecimento das cidades com logística baixa. Tá certo? Isso. E isso tem que ser pelo fator de utilização. Agregar ao imposto territorial o fator de utilização. Quanto mais utilizar, menos paga imposto. Então você vai pegar uma grande extensão de terra de boi extensivo, vai gravar muito mais. E essa extensão de terra sendo trabalhada com olericultura, com intensividade, etc., etc., você vai cobrar muito menos ou até zerar o modelo que eu advogo de progressividade. Quando eu fui ministro da Fazenda, eu criei a alíquota de 35% dos grandes e uma de 10,5% dos menores. Foi eu virar as costas para ninguém revogou. Mas o Brasil está aí. A quem senhor nós queremos servir? Essa é a questão. Primeiro movimento. O segundo você indiciou na inteligência da sua pergunta. Previdência social. Então é preciso que o mundo progressista brasileiro não repudie a ideia de um debate sobre a Previdência Social. Podemos até trocar a palavra. Porque na verdade eu não quero uma reforma, eu quero fundar um novo regime previdenciário de capitalização público, sob controle dos trabalhadores, porém com carreiras constituídas em bases meritocráticas, premiadas e punidas conforme o êxito da eleição, né, dos investimentos, onde se vão multiplicar o acervo das contribuições previdenciárias, pessoal, trabalhador e patronal e governamental, associando ao investimento produtivo de longo prazo, ou seja, associando a poupança de longo prazo, que é a Previdência, ao investimento produtivo de longo prazo. As dificuldades da transição não devem nos inibir de formular essa estratégia. E eu já especulo sobre a transição. Hoje nós precisamos fundar um mercado de capitais no Brasil. O Brasil não tem mercado de capitais. Eu não conheço, na minha longa e extensa vida, ministro da Fazenda, nunca soube de uma empresa nova ser capitalizada no Brasil na Bolsa de Valores. Nunca houve. A nossa Bolsa é um cassino, onde empresas que já existem especulam com cotas e ações de empresas que já existem, mas nenhum jovem inovador lança um IPO e capitaliza uma empresa por sociedade, por capital societário e não se onerando em juros. É preciso criar esse mercado de capitais. E, fundamentalmente, nesse novo mercado de capitais, criar o Venture Capital. Que eu me desculpo por falar em inglês, porque não existe sequer o correspondente em português. Mas hoje a grande ferramenta de financiamento do empreendedor inovador, do jovem empreendedor, que sai da universidade, que tem uma ideia explosivamente enriquecedora, é esse capital de alto risco, que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos é o capital mais relevante. A Apple nasceu assim, a Microsoft nasceu assim, o Facebook nasceu assim, o Google nasceu assim. Todas essas empresas de inovação, elas vão a esses fundos de Venture Capital, apresentam a ideia, tem um board ali que avalia, né, se aquilo é um alto poder de inovação, mas um alto risco de micar. E aí o menino não vai pedir dinheiro emprestado. Ele pega esse dinheiro e o cara faz uma aposta. Evidentemente uma aposta lúcida, que avalia. Não, o cara vai lá, apresenta, e o projeto está aqui, o potencial disso é tal, o cara calcula correto, bota o dinheiro. Se der certo, ele ganha proporção no capital explodido, né? O cara botou $1 e ganha 150 mil dólares por dólar que botou. O cara que fez o venture capital do Apple, por exemplo, ganhou $1 bilhão por um. E se micar, risco do empreendedor, do venture capital. Então o Brasil não tem isso. Nenhum restinho. E aí você tem uma opção de coisas, ferramentas de compra governamental, clusters, arranjos produtivos ordenados por compra governamental nesses complexos industriais que eu defendo. Tudo isso eleva a formação bruta de capital e vai construindo uma dinâmica de democratizar a produção, que é o futuro, e não democratizar, vamos dizer, as oportunidades de produzir e trabalhar, e não achar que o caminho é o consumo.
O consumo é tanto melhor quanto mais sustentável seja pelo ótimo nível de produção e renda que você gera na sua sociedade. Claro. A melhor analogia que o venture capital no Brasil seria o olheiro de futebol. Ele pega 20 moleques que podem jogar bola bem. Isso. Se um der retorno, ele paga o investimento. Excelente, vocês ouviram? A melhor analogia para o venture capital é o olheiro de futebol. Pega 20 meninos, aposta ali, ajuda. Se um menino der certo e for para a Europa, ele paga tudo e ainda leva o lucro. Boa lembrança. Pessoal, a gente estava agora tentando negociar aqui com a organização, mas a gente vai ter que fazer essa como última pergunta, se quiser fazer mesmo, mas o lado bom é que a gente consegue ficar batendo um papo aqui depois. A gente só não quer abusar da organização nem tomar o tempo do Gabriel. Ainda quer fazer um encerramento aqui, agradecer a vocês a presença e a gente pode continuar o bate-papo consigo em seguida. Por favor. Boa noite, Ciro. Meu nome é Arne Maia, eu sou advogado de Brejo do Cruz, interior da Paraíba. Eu queria saudar todo mundo que está aqui dia de sábado, até uma hora dessa, discutindo política, debatendo o futuro do Brasil, porque eu acho que os problemas da política e para a democracia, os problemas da democracia, só mais política e mais democracia. Todo o resto é enganação. Mas queria falar contigo sobre o projeto da Escola Sem Partido, mas vou deixar para uma outra circunstância. O que eu queria fazer a pergunta é o seguinte: o que é que você acha, como é que você analisa a postura do senador Renan Calheiros nessa crise política, a postura tanto quanto camaleônica dele? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Inclusive aconteceu ontem, foi muito em foco isso, essa questão de indicações para os tribunais superiores, inclusive um conterrâneo seu do Ceará, o ministro Napoleão Nunes, que ficou muito dela disso. O que é que você acha desse formato de indicação? E se um dia você chegar a ser presidente, qual vai ser o tipo da abordagem que o senhor dará à PEC da Bengala, que ela abasteceu de 70 para 75 anos o prazo de aposentadoria compulsória dos ministros dos tribunais superiores e, enfim, toda essa estrutura. Valeu. Obrigado. Ciro Gomes, o AB será 3339, ativo. Os advogados agora são 40 mil, eu sou 3.339 do Ceará, vou ficando velho. Então, repare, Escola Sem Partido é só uma baboseira. É bom que a gente aproveite a oportunidade para dizer, porque como é que o professor, como é que o mundo resolve essas coisas? É um negócio que está pacificado desde o século XIV. No enfrentamento do iluminismo com a Inquisição, resolveu-se pela liberdade de cátedra, como a grande orientação. Então o professor dá aula conforme entender que deva dar aula. E o aluno estuda, e ouve, compara, e etc, etc. O resto é pura bobagem desse Zé Bostinha, tudo financiado pelo estrangeiro, que inferniza a vida brasileira. Isso é uma coisa, sai para cerveja, a vontade que eu tenho que sai do meio, vai te catar. Esse menininho, o capitão do mato lá, o primeiro projeto do cara, na Câmara de São Paulo, o cara negro, é fazer um projeto que revogue a lei que estreou o Dia da Consciência Negra. Não, os capitães do mato eram escravos que perseguiam seus irmãos a serviço da coisa. E a gente tem que ter algum valor, dar algum valor, alguma respeitabilidade. Para mim são merdas, puro e simples, merda seca, que não serve nem para fertilizar nada. Tem música sempre. Não serve nem para fertilizar, de nada. E é como tal que deve ser tratado, porque se a gente levar a sério, é o que eles querem. Eu tenho uma grande dúvida sobre a mudança no mecanismo de eleição de constituição dos tribunais superiores. O mundo inteiro mais democrático, você faz embaixo a possibilidade de eleições até populares em matéria do Ministério Público e alguns lugares com juízes comunitários. O Brasil optou pelo concurso de provas de títulos como única forma de entrar aí. Nos tribunais superiores, nós já avançamos, já deu uma melhorada, né, com listas e tal. Nos mais superiores ainda, Supremo, talvez a mudança que eu estou mais simpatizando em fazer, o que torna irrelevante a segunda pergunta, a questão da bengala, é mandato. Eu não digo que estou a favor, né, mas acho que mandato de 12 anos, nada que tem que ter a garantia. Se pode der. Já houve um projeto da Santa Cruz com mandato de 10 anos. Eu acho que era do
deputado, senador Demóstenes Torres, e caiu na CCJ, tudo bem. Não é provável que se consiga mudar, não. Estou só especulando, livre pensando pela provocação brilhante do amigo, mas é um problema. Agora, parece que neste caso a ancestralidade é você permitir que o bandido ascenda à presidência da República. Porque se nós repararmos bem, o Lula e a Dilma, salvo o Toffoli, escolheram ministros de alta nomeada. Salvo o Toffoli, que foi, vamos dizer, o Gilmar Mendes do PT. O Gilmar Mendes do PT. Não é que ele seja má pessoa, é que era advogado do PT, foi ministro, chefe, e aí saiu e tal. E agora o temerário bota o Alexandre Moraes. Mas o problema nosso é antecedente, é a permissão de chegar bandidos ao centro de poder. Aí o resto é só serra abaixo. Vou falar em bandido. E Renan? O Renan, ele é um lutador, ele é hábil, e na luta real a gente pesa ou não pesa conforme seja útil ou não para a luta. O meu conceito pessoal, não duvido, é muito parecido com o seu. Mas neste momento eu considero útil o que ele está fazendo para o país. Então eu o poupo. Eu o poupo. Não, eu não estou dizendo que gosto ou que não gosto. Eu o poupo porque não tem centralidade na minha crítica. Pessoal, essa foi a última mesa do nosso planejamento cotidiano. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos, principalmente aos que ficaram aqui desde manhãzinha até